A gente abre as páginas dos jornais, né? Como a gente fazia antigamente, com a Gazeta Esportiva, com o jornal Lance depois, né? Toda manhã a gente ia na banca correndo para comprar jornal, esperava a revista Placar semanalmente para poder acompanhar futebol. A gente acompanhava futebol dessa maneira, eu cresci desse jeito. Muito diferente hoje do que a galera, logicamente, tem, né? E cada vez mais eu estou convencido de que o torcedor de futebol é tratado como idiota. E cada vez mais eu estou convencido disso. Quando eu falo disso, eu falo num sentido amplo, né? A gente vê a seleção brasileira o que virou, a gente vê os campeonatos, a gente vê os jogadores, né? Então, assim, jogadores fracos, meia boca, sendo contemplados aí com idolatria. Porque assim, o futebol que nós vimos, tudo bem, ficou no passado, acabou, passou. A gente não vai ter mais, eu não tenho dúvida disso, tenho certeza disso, na verdade. E quando você vê tudo isso acontecendo, os dirigentes, os empresários, boa parte da imprensa, quando você vê todo esse pacote, você fala, cara, como o torcedor é tratado como idiota. É impressionante a capacidade que o dirigente de futebol tem para fazer o torcedor de idiota, né? E cada vez mais que eu abro uma página de jornal, isso daí me parece explícito, né? É uma coisa que para mim que bate na minha cara. E eu pareço às vezes que eu tenho um neon, assim, no caso vermelho, preto e branco, um neon escrito idiota piscando na testa do torcedor, no caso São Paulino. Eu vou dizer isso, gente, por uma questão apenas. Eu teria 620, mas eu tenho 10 minutos aqui para falar, menos que 10 minutos. Eu abro a página do jornal e vejo que o São Paulo renovou o contrato do Rafael. Eu não vou entrar na discussão, vocês sabem a minha opinião a respeito do Rafael. Não é goleiro para ser titular do São Paulo Futebol Clube. Ponto, essa é a minha opinião. Cada um tem a opinião, logicamente, que quiser a respeito, né? Seria um bom reserva para o São Paulo, apesar de eu sempre entender que um reserva, ele deve ser um cara formado na base, um cara preparado da base para estar ocupando aquela posição. Mas isso é uma outra questão. E aí eu vejo que para blindar assédio do exterior, o São Paulo tem uma multa rescisória de 400 milhões no goleiro Rafael. Então assim, eu leio aquilo, eu falei, não, será que é 40 milhões? Será que é 4 milhões? Gente, o que muda nesse cenário basicamente? Muda que a renovação do contrato dele, a multa rescisória ela é calculada em cima do salário dele. E aí você vai pegar um histórico de um goleiro que foi reserva a vida inteira e que chegou no São Paulo, é um cara esforçado, não estou questionando isso, gente. É um cara esforçado, um cara responsável, tem todos os valores dele, né? Valores, inclusive, com certeza, como homem, né? Eu estou falando do goleiro do São Paulo, ponto final. E aí, meus irmãos, eu fico imaginando qual é o clube que vai querer levar o Rafael, com tanto goleiro que a gente tem, com tanto cara novo que a gente tem, né? Vai querer levar o Rafael para o exterior. O interessante é que quando o William foi doado, né, pro Porto, a multa rescisória do William não foi respeitada. O William foi dado para o Porto na maior aberração de negociação de futebol na história do São Paulo Futebol Clube. Eu não tenho dúvida disso, né? Então, aí você começa a fazer um aprofundamento, um raciocínio que não cabe no futebol, isso eu já sei. Quando você começa a fazer um aprofundamento e você vê que, por exemplo, o Moreira vai de graça e a gente fica com o Cédric, que é um jogador mais velho, que não tem mercado, que ninguém, que veio se tratar no São Paulo, bota uma chuteira aí, uma meia, vai pro campo. Que você traz o Marcos Antônio da vida pagando 600 mangos por mês pro cara. E você tem um Negruti, volante, que nunca foi colocado no time de cima. Nunca teve uma frequência de atuação. Você quer mais? Você, por exemplo, o Matheus Belém. Alguém sabe se o Matheus Belém é bom ou não é? Ele jogou 1 ou 2 jogos, ou 3 jogos aí no São Paulo. E não jogou mais no São Paulo. Por que eu tenho que trazer o Juan Tressoldi, que vai nos custar aí, sei lá eu, 30 milhões? Porque na base, quando a gente tem gente responsável trabalhando,
Eu já não vejo, por exemplo, um garoto aparecer, um garoto surgir, um garoto de velocidade, um garoto que tem características legais, mas prefiro pagar 25 milhões pelo Ferreirinha. Ou, sabendo que o Rian Francisco é um cara que está crescendo e subindo, eu pago 25 milhões pelo André Silva. Quando você fecha esse pacote, gente, eles têm a certeza que a gente é otário. Os dirigentes do São Paulo Futebol Clube, escondidos atrás da frase da torcida que conduz, conduz o quê? Conduz para onde? Ah, conduz o time dentro do campo. Com os resultados que a gente tem, você tem certeza disso? A gente está conduzindo mal, hein? Senhores, é muito blá blá blá, é muita coisa superficial, é muita coisa que não cabe quando você faz a análise mais aprofundada. É por isso que quem sofre menos é quem analisa superficialmente ou nem analisa o que acontece no futebol. Ronei Altieri, São Paulo Raiz na área. Eu vou falar para vocês me conhecem, eu não tenho como ficar calado, eu não tenho como ver isso e não me manifestar, né? Até porque, se eu tivesse enganado, e eu quero estar, porque para mim é um alívio que eu tenho como São Paulino, igual vocês que eu sou, e por isso que eu luto, e por isso que eu brigo, e por isso que eu critico, e por isso que eu pressiono jogador, dirigente, treinador, né? Porque eu exijo respeito à camisa do São Paulo, respeito a instituições que esses caras não têm. Por isso que a todo momento eu estou pregando e estou falando isso, né? E a gente vê o que no São Paulo? Esses caras dizendo que tem resultado para contrapor aquilo que a gente fala. Qual é o resultado que esses caras têm? Qual é o resultado que esses jogadores têm? Qual é o resultado que esse treinador tem? Qual é o resultado que o diretor de futebol, o presidente do São Paulo tem? Qual é o resultado? A gente vai verificar e vai saber. Ontem o Palmeiras mais uma vez reclamou lá dos atos racistas lá no Peru. É engraçado, né? Eu amo a América Latina, cara. Eu tenho uma ligação de irmandade com a América Latina como um todo. Uma questão histórica, uma questão que envolve sofrimento, uma questão que envolve exploração, uma série de fatores, né? Que fazem parte também do universo do futebol. Povo sofrido, povo de luta, povo de batalha. E você pega um imbecil imitando um macaco na arquibancada. Então, assim, é tão imbecil que a gente não deveria levar em conta, mas a gente tem obrigação de levar em conta. Essa é a questão. Isso precisa de alguma maneira ser resolvido. O São Paulo teve lá em Córdoba também um ou dois imbecis fazendo isso. Ah não, deixa pra lá o caralho. Como deixa pra lá? Isso é um desrespeito com o ser humano. Isso é um desrespeito com o seu irmão preto, São Paulino. Isso é um desrespeito com a gente. Se no futebol, que é um ambiente dito democrático, a gente não tiver a consciência de combater uma canalice dessa, aonde mais nós vamos exercitar isso? E o Palmeiras mais uma vez exigiu providências da confederação, o presidente Tarzan lá, exigiu providências. E eu não vi a diretoria do São Paulo se manifestar. Caladinho, omisso, conivente. Depois vem com um papinho furado de camisa preta pros irmãos, entendeu? Que o São Paulo é democrático, que o São Paulo é o primeiro time que teve preto no time. Vem com esse papo todo pra cima de mim. Eu quero ver ação efetiva, eu não quero ver blá blá blá. E parabéns à diretoria do Palmeiras por estarem exigindo providências da Confederação Sul-Americana. Parabéns à diretoria do Palmeiras, à presidente do Palmeiras, que não foi lá participar daquela palhaçada. Babar ovo lá no saco do presidente da Conmebol. Limpar a bota desses caras. Então, São Paulo Futebol Clube, comece em nome da decência a exigir providência. Não é cartinha de repúdio, que vocês são hábeis, né? Aí você pega a cartinha de repúdio que você manda de mês em mês para a CBF, para a Federação Paulista, para falar que está tomando alguma providência. Aí vocês mudam lá só uma parte do conteúdo e usa a mesma, né? Usa a cartinha padrão de repúdio. Para os caras limpar a bunda lá, como eu falo. O São Paulo, que tem na sua história José João da Silva. O São Paulo que tem na sua história Leônidas da Silva.
né? São Paulo, que tem nessa história maravilhosa de pretos, merece um mínimo de respeito. E se não tem o respeito, tem que exigir que ele exista. É assim que funciona. Roniel Thierry, São Paulo, Raiz na área. Tamo junto, irmãos. Grande abraço.